Queridos alunos, a segunda aula do dia de hoje, Geografia. Pegue o seu PET na página 51, 52 e 53. Vamos lá? O sujeito e o seu lugar no mundo. Diferenças étnico-raciais, étnico-cultural e desigualdade social. Na aula passada do PET da segunda semana, nós também falamos dessa distribuição populacional dentro do nosso território brasileiro. E agora nós vamos continuar com o mesmo assunto. Então vamos lá, número 1. Observe o mapa abaixo. Ele apresenta a distribuição da população no território brasileiro. Observe as figuras de bonecos no mapa e responda. Como se distribui a população pelas regiões brasileiras? Nós vemos aí, na região norte, tem um bonequinho só. Nordeste, nós temos 7 bonequinhos. No centro-oeste, nós temos 2. Na região sudeste, nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 11 bonequinhos. Olha a diferença do centro-oeste para o sudeste. E nós temos sul, 4 bonequinhos. Então vamos lá? Letra A. A população está distribuída de forma irregular, não é mesmo? Algumas regiões têm mais habitantes. Qual é a região do Brasil que apresenta o maior número de habitantes, a maior população? Qual? Só de você olhar no mapa, você já consegue perceber qual é a resposta. Sem contar que eu contei para vocês quantos bonequinhos tinha, né, em cada uma delas. Então, continuando, letra B. Quais estados que compõem a região menos habitada do nosso país? Registre no espaço abaixo. Se não souber, retorne à atividade da atividade 3 da semana anterior. Ó, aquele mapa que você pintou de amarelo e verde, você retoma nele, que lá tem a tabelinha embaixo. Então vamos? Há uma tabela com relação que está na página 49. Então você vai pegar lá o mapa e vai relacionar aqui quais são os estados que está na região menos populosa. É a maior e, no entanto, quase não tem habitantes, quase não é populado, populacionado. Número 2, no mapa, cada boneco representa 4% da população brasileira. Qual o percentual de população de cada região? Eu ainda não aprendi porcentagem, aí não precisa. Por quê? Porque ele está indicando para você que cada um dos bonequinhos representa 4%. Então você vai precisar apenas usar de multiplicação. Região norte, você vai olhar lá quantos habitantes tem, quantos bonequinhos e vai colocar o percentual. Então nós sabemos que na região norte tem um bonequinho. E esse um bonequinho equivale a 4% da população. E aí na população nordeste, você vai lá, vai contar, vai pegar a quantidade da população e multiplicar por 4. E vai achar qual é o percentual da região nordeste. E assim nas outras regiões. Tudo bem? Vamos para o próximo? Na sua opinião, então é uma questão pessoal, porque a região sudeste concentra a maioria da população, a maior quantidade, maior volume de pessoas. Por que será que aqui na região sudeste tem a maior população? Pensa, quais são os estados que compõem essa região? E você vai entender por que aqui é mais populoso. Ok? Vamos para a questão de número 3? Além da distribuição entre as diversas regiões do nosso país, há também a distribuição entre campo e cidade, ou seja, zona rural e zona urbana. Veja o gráfico abaixo. Nós falamos de êxodo rural, ainda nas aulas presenciais nós falamos disso. Estudando Minas, nós falamos disso. Já nas aulas remotas, retomamos o assunto e também falamos disso. Então agora você vai olhar o gráfico 4, a população residente na situação
e por situação de domicílio de 1940 ao ano 2000, há 20 anos atrás. Então esse gráfico, ele não está desatualizado, o período é que é anterior, né? Não é um gráfico de hoje, mas um gráfico que foi necessário ter sido feito pela situação que vivia no momento. Então vamos lá? Além da distribuição entre as diversas regiões do nosso país, há também a distribuição entre campo e cidade, ou seja, zona rural e zona urbana. Veja o gráfico abaixo. Nós temos aí o gráfico de número 4, população residente por situação de domicílio, desde 1940 até o ano 2000. É um período longo para uma situação de um país, para a vida também, né, para a vida humana. Porém, não é um gráfico atualizado, mas um gráfico que foi necessário. Porque nesse período está a maior evasão, o êxodo rural. Então, o êxodo rural, ele fez muita diferença nesse período, por várias situações. Nós falamos disso ainda nas aulas presenciais, né? Então, vamos aí. Como o gráfico de vocês provavelmente está em preto e branco, então eu quero ressaltar que ele sempre começou aí, ó, com a população urbana. Então o que está à esquerda é urbana e depois a rural. Então a população urbana, ela era bem pouquinha no início. Lá em 1940, a população rural era muito maior do que a urbana. E aí você vai acompanhar essa mudança ao longo dos anos e vai chegar aqui em 2000, onde a população urbana chega a 140 milhões de habitantes e a população rural não tem nem 40 milhões. Então você precisa analisar todo o gráfico, tá? Então na página 53 temos a interpretação, as questões que fazem a interpretação desse gráfico. Vamos lá? Letra A. O que você percebeu ao analisar o gráfico? O que aconteceu com a população urbana entre 1940 e 2000? Então, olhando lá, você vai conseguir responder essa questão. Com muita facilidade, eu acredito. Letra B. Em que ano a população urbana passou a ser maior que a população rural? Ó, bem no auge do êxodo, né? Grande quantidade de pessoas deixando os campos, a zona rural e indo para a cidade. Com vários objetivos: saúde, educação, emprego, melhores condições de vida. Então, letra C, na sua opinião, por que isso acontece? Acabei de explicar, né? Porque as pessoas têm objetivos de vida. E cada um, de acordo com o seu objetivo ou a sua necessidade do momento, sai da zona rural e procura aquilo que é importante para ele naquele momento, na zona urbana. Tá? Vale lembrar que eles procuram sempre melhor condição de vida. Ok? Então, para a aula de hoje é só. Na próxima aula, vou